Hoje, nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar as bombas que acabaram de cair na cabeça de Moraes, com revelações sobre ele fumando charuto, tomando vinhos caríssimos na casa do Vorcaro. É surreal. Quem que contratou quem aí, hein? Que estava dando um golpe de 12 bi, contratou o escritório da esposa do Moraes por um valor de 129 milhões. E agora tudo começa a fazer sentido e se encaixar. Ora. Não me diga. Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Quem sequer poderia pensar que seria Alexandre de Moraes o poderoso que está por trás? Fato é que precisamos de um Senado com coragem de instaurar esse processo de impeachment logo. Esses ministros não têm mais moral de continuarem na Suprema Corte do nosso país. Descaradamente, PGR tenta proteger amiga de Lulinha, mas Mendonça age. É isso mesmo. Procuradoria-Geral da República disse em parecer não haver ilegalidades em negócios conduzidos por uma amiga de Lulinha com o careca do INSS. A PGR discordou da Polícia Federal sobre medidas contra a amiga de Lulinha, a empresária Roberta Luxinger, e sugeriu ao ministro André Mendonça que adotasse medidas amenas, como apreensão de passaporte. Mas Mendonça discordou da PGR e determinou a instalação de uma tornozeleira eletrônica na amiga de Lulinha. Parece que é real a intenção de proteger Lulinha. Dessa vez não deu certo. Parabéns, ministro André Mendonça. E que o próprio Lulinha tenha o mesmo destino. Urgente, relator da CPI do crime organizado vai pedir a quebra do sigilo da mulher de Moraes. É isso mesmo. Será que a advogada Viviane Barsi de Moraes sobreviveria caso o sigilo de seu escritório de advocacia fosse quebrado? Ora, o ministro já devassou a vida de tanta gente, assim, diante do envolvimento da esposa com o Banco Master. Parece algo natural a quebra do sigilo de quem fez contrato com cifras gigantescas e que até o momento não foram esclarecidas. Nesse sentido, o senador Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, pretende entrar com um requerimento para quebrar o sigilo do escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes. O pedido colocaria o caso Master nas investigações da comissão. A advogada estaria envolvida com o processo de venda do Master para o BRB. Seu escritório teria ganhado força com a contratação pelo banco de Daniel Vorcaro. Honorários seriam de 131 milhões de reais em 36 meses. Viviane e o Banco Master nunca negaram as informações. Alexandre de Moraes fumava charuto com Vorcaro. E mais, foi revelado quem protege Toffoli e eu vou te contar agora. Hoje, nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar as bombas que acabaram de cair na cabeça de Moraes, com revelações sobre ele fumando charuto, tomando vinhos caríssimos na casa do Vorcaro. É surreal. Quem que contratou quem aí, hein? E eu vou te mostrar quem mais que está nos bastidores tentando controlar o destino do caso Master. Por que essa pessoa está fazendo isso e como que Toffoli e Moraes podem ser investigados criminalmente logo logo. Vamos então começar vendo quem é que está puxando as cordinhas dos bastidores, tentando controlar o destino do processo do Daniel Vorcaro e a relatoria do Toffoli nesta matéria aqui do Fábio Granner, que saiu no jornal O Globo. A defesa pública feita pelo decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, do seu colega Dias Toffoli, é a faceta visível de um movimento que tem outros personagens importantes nos bastidores, com destaque para o ministro Alexandre de Moraes. Gente, sempre ele. Olha aí, o Globo apurou que ele tem estimulado Toffoli a manter a condução do processo, a despeito das críticas crescentes na opinião pública. Ora. Não me diga. Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Quem sequer poderia pensar que seria Alexandre de Moraes o poderoso que está por trás, amparando o Toffoli na pior crise da história do Supremo? Ou será que não é apoio, hein? Mas uma luta pela sobrevivência própria?
Conta aí pra mim nos comentários se o Moraes ele tá apoiando o Toffoli ou se o Moraes está fazendo pressão em seu próprio benefício para que Toffoli continue como relator desse caso, mesmo com a imprensa caindo matando em cima do Toffoli por conta das suas decisões esdrúxulas do caso e conexões familiares suspeitas com o Vorcaro e com a JBS. Agora bora entender aqui o motivo do Moraes estar apoiando o Toffoli? Vamos ver por que ele está apoiando o Toffoli nesse barco furado. A lógica por trás das ações de Moraes e Mendes é que um recuo do Toffoli agora significaria abrir a porta para movimentos que enfraqueceriam o Supremo mais amplamente. O risco, presta atenção, o risco de um processo de impeachment é algo que entrou no radar da corte, está palpável, e entende-se que, se essa linha for cruzada, todos os ministros passariam a ficar mais expostos a ataques políticos. Gente, isso aqui é estratégia. Os ministros falam que todos vão estar expostos para gerar um corporativismo, para gerar uma união da corte em torno daqueles que estão aí enrolados em imoralidades, em coisas que precisam ser investigadas. A verdade é uma só. É tudo por autoproteção, porque eles estão com muito, mas muito medo. E sabe por quê? Porque os familiares do Moraes e os de Toffoli vão ser investigados na CPI do crime organizado. O relator da CPI no Senado, o senador Alessandro Vieira, ele vai pedir a quebra do sigilo da esposa do Moraes e do resort Taiaiá, aquele do qual o Toffoli não é o dono. Olha aqui comigo aqui na matéria. Ó. Esse é um ponto que só o Senado tem capacidade de enfrentar, é o que diz Alessandro Vieira. Em todas as outras frentes, a Polícia Federal e a PGR podem avançar. Certo o senador que disse isso à reportagem ao falar da possibilidade de solicitar as quebras de sigilo e, no futuro, convocar pessoas para depoimentos. Gente, é isso mesmo. Porque se a PGR, a PF for para cima, o que vai acontecer? Os ministros do Supremo vão canetar, vão bloquear, vão cortar. Mas com o Senado é diferente. Porque se eles cercearem o Senado, aí corre o risco de uma retaliação do Senado. E é exatamente isso que os senadores e deputados da direita devem focar em fazer agora. Usar todos os seus poderes legislativos, jurídicos, políticos, regimentais para investigar esses escândalos. Porque, como a gente já viu, a PGR não vai investigar. E o Supremo está se blindando. Cabe agora à oposição tomar frente nesse momento de crise e, a fundo nos fatos, passar toda essa sujeirada a limpo. E a situação é tão grave que acabou de explodir agorinha mais uma bomba na cabeça do Moraes. Eu acho que você estava esperando por esse ponto aqui do nosso vídeo. E enquanto eu te conto isso, eu quero te agradecer por você ter se inscrito no canal, deixar o seu like, ativar o sininho. Tudo isso faz com que a nossa voz, a nossa comunidade, que luta por verdade, por liberdade, por justiça, chegue ainda mais longe. Então agora, olha isso aqui, ó. A imprensa acabou de revelar que Moraes esteve na casa de Vorcaro por 2 vezes e conheceu o presidente do BRB. Conheceu o presidente do BRB, que ia comprar o Master nessa mega operação com todos os indícios que seria fraudulenta, para esconder as fraudes bilionárias do Master. Mas fica ainda mais grave. Assiste aqui comigo que é inacreditável. Testemunhas afirmam que o ministro Alexandre de Moraes já esteve ao menos 2 vezes na casa de Daniel Vorcaro, em Brasília. Foi na mansão do dono do Master que o ministro conheceu o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O encontro, no primeiro semestre de 2025, ocorreu num final de semana e foi armado. Vorcaro pediu que Paulo Henrique fosse até a sua casa, porque o homem estava lá. Ao chegar, o então chefe do BRB foi apresentado a Moraes, que estava num ambiente reservado da mansão de Vorcaro. 4 pessoas presenciaram a cena narrada à coluna. Naquele momento, o Master buscava no BRB sua tábua de salvação para impedir a liquidação do banco pelo Banco Central. A transação chegou a ser anunciada, mas repercutiu mal no mercado e foi barrada pelo Banco Central por suspeitas de ingerência política. Não foi a única vez que Alexandre de Moraes foi visto na casa de Vorcaro. Foi na mansão do banqueiro que o ministro acompanhou o resultado da eleição norte-americana. Em 6 de novembro de 2024, elegeu Donald Trump e seu futuro algoz para um 2º mandato. Naquele dia, segundo relatos feitos à minha coluna aqui no Metrópolis, Moraes estava na mesma área reservada do imóvel, fumando charuto em um ambiente cercado por garrafas de bebida. Vorcaro é conhecido por colecionar destilados e vinhos caros e raros. O espaço é descrito como uma espécie de bunker localizado no subsolo, com acesso restrito, 4 poltronas e uma estrutura própria para fumar charuto. Segundo relatos obtidos pela minha coluna, quem circulava pela mansão já sabia que o Banco Master havia contratado o escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes. O que não se conhecia era o valor do contrato, firmado em 16 de janeiro de 2024, num total de 129 milhões de reais. Uma cifra que, dizem, muda completamente a percepção de que a relação entre os dois se limitava a uma amizade. E o que diz Alexandre de Moraes? O ministro não comenta sobre suas relações com Daniel Vorcaro. O banqueiro também não fala no assunto. Em depoimento à Polícia Federal, Vorcaro foi questionado sobre quem frequentava sua casa em Brasília.
citou apenas o governador do DF, Ibanez Rocha. Eu sou Andresa Matais e eu te convido a ler esta e outras notícias na minha coluna aqui no Metrópolis. Gente, então agora tá tudo às claras. Moraes conheceu o presidente do BRB na casa do Vorcaro. E a imprensa diz que ele chegou a pressionar o presidente do Banco Central a aceitar a venda do Master para o BRB. E graças ao Metrópolis, agora nós sabemos o que os defensores da democracia fazem nas suas horas livres. Fumam charutos em bunkers, cercados de vinhos e uísques caros, na companhia de banqueiros, responsáveis pela maior fraude bancária da história do país, estimada em 50 bilhões de reais. Enquanto as suas famílias ganham dezenas e dezenas de milhões de reais dos criminosos com quem eles passam tempo, fumando, bebendo. Ah, e é claro, né? Esses mesmos ministros vão decidir os destinos dessas pessoas. Mas isso é só um pequeno detalhe. Até quando nós vamos ouvir essas notícias aqui todas de embrulhar o estômago sem que nada seja investigado? Me conta aí nos comentários. Mas olha só, gente, esse é o ministro paladino da Justiça que salvou a democracia e chama os outros de golpista. O encontro de Moraes com o presidente do BRB na mansão de Vorcaro, dono do Banco Master. Vamos recapitular alguns pontos importantes. Esse escândalo do Banco Master só veio à tona porque o BRB, o Banco de Brasília, que é 80% público, quis comprar o Banco Master. E para efetivar essa compra, o Banco Central tinha que aprovar. Quando o Banco Central foi analisar a documentação, compra do Banco Master pelo BRB, o Banco Central percebeu que esse Banco Master é uma fraude e estava dando golpe de 12 bi no sistema financeiro nacional. Mas e por que esse caso é tão escandaloso? É porque esse Banco Master, que estava dando um golpe de 12 bi, contratou o escritório da esposa do Moraes, que herdou do ministro Alexandre de Moraes, por um valor de 129 milhões. E agora tudo começa a fazer sentido e se encaixar. Testemunhas afirmam que Alexandre de Moraes frequentava a casa de Daniel Vorcaro em meio a articulações políticas e a crise do Banco Master. E tem mais. A compra do Banco Master pelo BRB era operação para acobertar fraudes descobertas pelo Banco Central. Entre março e setembro de 2025, o BRB acertou compra de 49% das ações ordinárias e 100% das preferenciais do Banco Master. A operação foi vetada pelo Banco Central. É aqui que o Banco Central descobre essas fraudes, que identificou uma venda de cerca de 12 bilhões em carteiras de crédito fraudulentas do Master para o Banco de Brasília. BRB queria comprar Banco Master. Banco Master contratou o escritório da esposa do Moraes por 129 milhões. Moraes participou de reunião na casa do Vorcaro, dono do Banco Master, entre presidente do BRB e o dono do Banco Master. Pera lá, o que o ministro do STF estava fazendo nessa reunião, que, segundo o Banco Central, era um negócio fraudulento, era um negócio de fraude de 12 bilhões. Será que o motivo de Moraes estar nessa reunião era para isso aqui? Alexandre de Moraes procurou Galípolo, presidente do Banco Central, para pedir pelo Master junto ao Banco Central. Mas olha só, gente, bingo! O Banco Central estava melando essa compra. Alexandre de Moraes, segundo o Globo, foi até o Banco Central conversar pessoalmente com o presidente do Banco Central para que ele revisse essa decisão e, nos interesses do escritório da sua esposa, que recebeu 129 milhões, conseguisse que o Banco Central autorizasse o BRB comprar esse Banco Master. Mas como o problema no Brasil é de quem investiga e não de quem é investigado,
Banco Central põe em sigilo comunicações com Moraes sobre o caso Master. Olha só, as idas do Moraes representando o escritório da sua esposa até o Banco Central, tudo em sigilo. Gente, vocês estão entendendo o escândalo disso? A gravidade disso? Foi na casa do banqueiro Vorcaro que o ministro conheceu o presidente do BRB. O encontro ocorreu em um fim de semana do primeiro semestre de 25. Vorcaro pediu que Paulo Henrique fosse até seu endereço no Lago Sul, porque o homem estava lá. Lembrando que foi em março que o Banco Central começa a colocar empecilho nessa compra. Aí o homem participa dessa reunião e vai até o Banco Central para tentar intermediar esse negócio. Segundo a imprensa está falando. Todo mundo já entendeu tudo o que aconteceu e tudo o que está acontecendo. Fato é que o nome disso é crime de responsabilidade, segundo a lei. Aqui está a lei de crime de responsabilidade que sujeita o ministro a impeachment. São crimes de responsabilidade dos ministros do STF proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Por exemplo, participar de reunião com o presidente de banco, com o dono de banco para intermediar compra de bilhões, para fazer lobby junto ao presidente do Banco Central, para fazer advocacia administrativa representando o escritório da sua esposa que tem contrato de 129 milhões. Eu acho que isso viola, no mínimo, a ética e o decoro. Está muito claro tudo o que aconteceu, tudo que está acontecendo, Dias Toffoli metido até o pescoço, todas essas bombas. Gente, tudo veio à tona. Tá tudo mais claro que a neve. Não precisa de mais nada para a gente entender o que aconteceu e o que está acontecendo. Fato é que precisamos de um Senado com coragem de instaurar esse processo de impeachment logo. Esses ministros não têm mais moral de continuarem na Suprema Corte do nosso país. Se você concorda, curta e compartilhe esse vídeo, porque o Brasil tem que saber a verdade. O poder é do povo e esses agentes públicos não podem mais representar o povo. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e defenderei com unhas e dentes a reforma desse sistema de justiça podre que se instalou no nosso país. Chega dessa podridão. Fachin dá um recado assustador aos demais ministros na imprensa e eu vou mostrar para você aqui. Meus amigos, parece que a água bateu no pescoço, porque o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, ele resolveu ir para a imprensa em uma entrevista para o Estadão em que ele mandou um recado absolutamente apocalíptico para os seus colegas do Supremo, de que ou eles se enquadram ou eles serão enquadrados por outros. E Fachin está falando de apenas uma coisa: impeachment. E mais, em uma matéria removida da Veja, é revelada uma nova trama do Alcolumbre contra o Toffoli. Leiam aqui comigo, então, o que o Fachin disse ao Estadão. Olha isso aqui, ó. Ou nos autolimitamos, ou poderá haver limitação de um poder externo. Gente, que recado fortíssimo do Fachin. O único poder externo que pode impor uma limitação ao STF é o Senado, via impeachment. É o próprio presidente do Supremo colocando aqui a carta do impeachment na mesa diante dos seus colegas, dizendo, olha, ou vocês se controlam e se enquadram, ou todos nós seremos controlados e enquadrados. O Fachin sabe que o STF está abusando da boa vontade da sociedade brasileira e ele está tentando ali segurar as pontas, aprovando um mísero código de conduta, mas nem isso os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes querem. O recado do Fachin foi uma indireta, bem direta para o ministro Dias Toffoli, para o ministro Gilmar Mendes e para Alexandre de Moraes, que são aqueles que mais escandalizam a sociedade com as suas lambanças supremas. Eles querem atuar sem qualquer controle por parte da sociedade. Só que uma hora o Senado pode acabar demonstrando que não é assim que a banda toca. Mas para isso nós sabemos que todos precisaríamos fazer a nossa parte e participar ativamente da campanha eleitoral para o Senado nesse ano, votando em candidatos de direita, comprometidos com a pauta do impeachment constitucional de ministros do Supremo.
A única maneira de o Senado conseguir um número suficiente de senadores para expulsar o ministro do Supremo é votando em senadores comprometidos com essa pauta. E vários ministros sabem e têm medo que as coisas estão caminhando nessa direção. E vejam só aqui, ó. A Veja publicou uma matéria que desde então foi removida totalmente do seu site, em que ela falava sobre como que o Alcolumbre ele já está começando a fazer as contas do número de senadores para o impeachment do Toffoli. Sim, gente, saiu na Veja e sim, foi excluído de lá. E resta a pergunta, por que foi excluído, hein? A reportagem original ela dizia que o Alcolumbre ele está nos bastidores da política só olhando o desenrolar dessa história do Toffoli com o Banco Master e que ele passou a ver no impeachment de Toffoli uma maneira, uma oportunidade de colocar o Rodrigo Pacheco no Supremo. Ou seja, se isso for verdade, quer dizer que o impeachment do Toffoli passou a compor o interesse político de ganho de poder do próprio Alcolumbre, o que é um dos requisitos para um impeachment de ministro do Supremo para que ele avance. Em condições normais, não há ganho algum para o presidente do Senado em deixar o impeachment avançar. Pelo contrário, porque ele tem processos, investigações contra ele lá no Supremo. Mas se o Alcolumbre de fato entender que essa é uma ou é a única maneira dele colocar o seu principal aliado no Supremo, ele pode começar a pensar suas alternativas, a pesar elas na balança e ver que o impeachment pode ser sim algo vantajoso para ele. Nós temos que pensar que pessoas como Alcolumbre, como Lula, medem tudo dessa forma, pensando o que eu ganho com isso? Ou ainda, se isso ou aquilo traz ou não mais poder, mais dinheiro, mais influência para eles. Para muita gente em Brasília, tem que terminar no ganha-ganha. E é por isso que o impeachment ele não avança normalmente, porque os custos de fazer algo assim sempre foram altíssimos politicamente até hoje. Ou seja, se o Alcolumbre entender que o atalho mais rápido para ele colocar o Rodrigo Pacheco lá no Supremo é rifando o Toffoli, que está cada vez mais isolado dentro do próprio Supremo e agora até mesmo abandonado pelo próprio Lula, que disse que quer ver Toffoli fora do Supremo, então nós podemos ter a tempestade perfeita para que num futuro próximo nós possamos ver o primeiro impeachment de um ministro do Supremo da história do Brasil acontecendo. Agora é só aguardar ansiosamente as cenas dos próximos capítulos. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.